Olá, hoje estou aqui para falar um pouco sobre o profeta Miqueias, que viveu entre os séculos 8 e 7 a.C., cuja profecia nós conhecemos por meio do livro de Miqueias, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Naquela época, o nome Miqueias era muito comum. Muitas pessoas tinham esse nome, que significa quem é como Yahvé. Mas aqui estamos falando de um profeta de Deus, que foi levantado por Deus para trazer uma mensagem muito importante. Miqueias era um camponês, um homem do campo e que vivia em certa simplicidade. Quando comparamos Miqueias com Isaías, por exemplo, percebemos algumas diferenças. Isaías era um cara de classe alta, um cara de Jerusalém que conhecia assuntos nacionais, que era amigo e conselheiro de reis, que falava diretamente com líderes. Já Miqueias era um agricultor, era uma pessoa mais do mundo rural, uma pessoa também mais próxima do povo. Também percebemos uma diferença de estilo, de escrita, quando comparamos Miqueias e alguns outros profetas e alguns outros escritores da Bíblia Sagrada. Miqueias não era muito poético, era um cara que tinha um discurso mais direto, mais conclusivo. Então, no livro de Miqueias não vamos encontrar uma poesia muito elaborada, mas vamos encontrar uma mensagem bem direta, uma mensagem bem clara. A gente percebe, claro, essas diferenças entre um profeta e outro, mas entre todos eles há uma semelhança que faz toda a diferença. Todos eles eram homens levantados por Deus. Todos eles se tornavam um quando pensamos em termos de propósito. O profeta de verdade é aquele que é levantado por Deus. E isso todos os profetas da Bíblia têm em comum. Miqueias, em seu estilo bem direto de discurso, dava ao pecado cores bem vivas, ou seja, ele falava abertamente, de uma forma bem clara, sobre os pecados que aconteciam naquela sociedade, tratando desse assunto nos seus mínimos detalhes. Ele não era político na hora de falar. Era uma pessoa muito direta. Hoje a gente percebe muitos intelectuais, muitos pregadores até, que querem embelezar demais o discurso. Mas, na verdade, devemos trazer a mensagem que Deus quer que a gente traga. Uma mensagem que seja compreensível. Quando a gente começa a se preocupar demais em fazer um discurso complicado, um discurso chique, com certeza estamos nos afastando do propósito. Os homens de Deus, levantados por Deus, têm que ser claros. A fala deles tem que ser iluminativa. A fala deles não pode complicar ou colocar ainda mais empulhações no entendimento das pessoas. Quando eu estou estudando, e eu tenho ótimos professores com os quais eu estudo, eu valorizo muito aqueles que trazem clareza. Aqueles que, por meio de suas falas, dos seus ensinos, abrem o nosso entendimento. E Miqueias tinha essa característica, tratar das coisas de forma direta, clara, dando cores bem vivas para que as pessoas pudessem realmente entender a mensagem de Deus. Miqueias profetizou muitas coisas que se concretizaram. E aqui está um critério fundamental para sabermos quem é profeta de Deus e quem não é. Quando o profeta de Deus fala, aquilo acontece, aquilo se cumpre.
E a gente percebe que o que Miqueias profetizou aconteceu. Por exemplo, ele profetizou a queda de Samaria. Ele profetizou a destruição de Jerusalém. Ele profetizou o cativeiro babilônico. Profetizou também o nascimento do Messias. E lá no capítulo 5, inclusive, indicou o lugar onde Jesus viria a nascer, em Belém. Então, esse é o principal critério para sabermos quem é profeta de Deus e quem não é. Quando o profeta de Deus fala, ele está falando o que Deus mandou. E o que Deus mandou se cumpre, acontece, porque Deus não é homem para mentir. Eu vou ler algumas passagens do livro de Miqueias para que nós possamos compreender um pouco melhor a sua mensagem. Lá no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Miqueias percebeu que a situação daquela sociedade era tão ruim que as pessoas praticavam suas iniquidades à luz do dia, na cara de todo mundo. Um grande problema é quando o pecado começa a ser normalizado. Pecar, todo mundo peca, todo ser humano peca. Errar, todos erram. Mas o que não podemos fazer jamais é tornar o pecado algo comum, aceitável, banal. Nós precisamos olhar para o pecado com a visão adequada, sem ficar excluindo pessoas por causa de um pecado, sem criar aquela rigidez de hipocrisia que muitos criam, sem ficar simulando uma perfeição, mas sem tornar o pecado também algo comum e aceitável. Porque quando começamos a aceitar aqueles pecados pequenos, logo os grandes vão tomando conta. E o salário do pecado é a morte. Existem vários hábitos que as pessoas têm normalizado hoje. E têm praticado esses hábitos à luz do dia. Já nem escondem mais, porque aquilo já se tornou algo cultural, algo habitual e aceitável pela mídia, aceitável pela crítica social, aceitável pelas pessoas do dia a dia, pelas pessoas do bairro, às vezes até pelas pessoas da igreja. Isso faz mal, isso adoece. Muitas práticas ruins que hoje são normalizadas estão levando pessoas ao adoecimento, à autodestruição, a uma tristeza, a um vazio, a uma falta de realização enquanto ser humano. Não vou dar nomes aos pecados, porque esse não é o objetivo desse vídeo. Mas reflita. Muitas coisas que são pecados e que hoje estão normalizadas na sociedade têm feito muito mal para as pessoas. Ainda que a propaganda política, os movimentos sociais ou a própria mídia deem àqueles pecados um status de normalidade ou de algo que deve ser aceitável. Até porque muitos desses veículos estão nas mãos de pessoas que querem matar, roubar, destruir. E muitas pessoas caem nessa armadilha da normalização dessas práticas ruins que desagradam a Deus e, assim, acabam sofrendo, caminhando para a autodestruição. E Miqueias percebeu que na sua sociedade isso estava acontecendo. Muitas práticas estavam sendo praticadas à luz do dia, claramente.
As pessoas já nem tentavam esconder mais. Outra coisa que Miqueias falou e que eu quero destacar aqui, todo o livro é importante, mas eu estou apenas trazendo alguns versículos para exemplificar o ministério do profeta. Outra coisa que ele falou importante está lá no capítulo 3, do versículo 5 ao 7, que é a fala dele em relação a alguns líderes, alguns profetas daquela sociedade. Vamos ver o que ele diz aqui. Capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Percebam, é uma linguagem bem direta, como eu falei ali no começo. Miqueias não fazia rodeios. O estilo dele, por ser um homem do campo, não muito poético, era bem direto, bem duro. E aqui Miqueias fala sobre os profetas cujo Deus é o próprio estômago, ou seja, profetas que, quando recebem um dinheiro, um bom salário, profetizam a paz de uma forma bela, falando o que as pessoas querem ouvir. Já quando esses profetas não recebem aquilo que agrada ao seu estômago, eles apregoam a guerra, falam de forma dura, ou seja, são profetas movidos por interesses egoístas. E já não são mais profetas na sua essência, porque já não estão em conexão com Deus, mas apenas com seus interesses mais baixos. E qual é o castigo para esses profetas? O que Miqueias diz? Ouçam bem. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se ao sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os profetas que agem de acordo com o seu próprio estômago recebem como castigo a cegueira, a falta de percepção espiritual. Deus já não coloca palavras na boca dessas pessoas. Essas pessoas perdem a capacidade de enxergar o futuro. Essas pessoas perdem a capacidade de fazer uma análise adequada da situação presente. Para que nós tenhamos clareza sobre o que está acontecendo e sobre o que está para acontecer, sobre as consequências dos atos atuais, sobre os rumos de uma nação, de um povo, de uma vida em particular, nós precisamos estar em conexão com Deus. Quando nós perdemos a conexão com Deus, perdemos a capacidade de ter clareza sobre o que está acontecendo e sobre o que está para acontecer. Então, esses profetas egoístas, focados no seu próprio estômago, viram cegos guiando outros cegos. Perdem o entendimento, perdem o discernimento. Se nós queremos interpretar bem a política, se nós queremos interpretar bem a situação da nossa sociedade, os rumos que essa sociedade terá, nós precisamos orar a Deus e pedir para que Ele nos dê clareza. Somente Deus pode falar com uma voz clara em nossos ouvidos. Somente Deus, no meio de toda a confusão do mundo, pode nos dar a orientação adequada. A pessoa que se afasta de Deus vai filosofar errado. Quando olhamos para a história essencial da filosofia, percebemos que muitos filósofos se perderam quando se afastaram de Deus. Começaram a tirar conclusões logicamente até adequadas, mas que já não tem mais conexão com a realidade. Muitos filósofos falam uma coisa e vivem outra. Ou seja, o eixo da filosofia está para um lado e o eixo da realidade está para outro. É o que um filósofo chama de paralaxe cognitiva.
quando a filosofia de alguém e a realidade já não tem mais correspondência. Nós precisamos estar conectados com Deus e não conectados apenas com o nosso próprio interesse pessoal. Miqueias fala que aqueles que têm como foco o seu estômago serão cegados. Perderão a capacidade de prever, perderão a percepção espiritual. Sendo pessoas comuns ou líderes, precisamos da clareza divina. Outra coisa importante que Miqueias fala é sobre a questão da paz. Lá no capítulo 4, ele diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui ele fala sobre uma certa paz entre as nações. Só que muitas pessoas que dizem defender a paz mundial esquecem de um detalhe que o profeta deixa claro. A paz só é possível por meio de Deus. Somente Ele pode estabelecer a paz entre as nações. Precisamos tomar cuidado com muitos que prometem a paz mundial, porque por trás disso existe um projeto muitas vezes maligno. Muitas instituições que prometem paz mundial estão, na verdade, querendo destruir nações, destruir vidas. Tem como princípios ideias anticristãs. E todo projeto de paz que deixa Cristo de fora, que deixa Deus de fora, vai terminar mal. A paz só é possível por meio de Deus. E lá no capítulo 5, o profeta deixa isso mais claro ainda, quando ele fala sobre a vinda do Messias. Ele diz assim: o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. A verdadeira paz só vem por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Deus. Precisamos aprender da vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, precisamos crer em Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E assim a paz vai habitar em nosso coração. E quanto mais pessoas se converterem, quanto mais pessoas aprenderem de Deus e praticarem o que Deus quer, mais a paz se espalha. Não existe outro projeto de paz no mundo fora disso. Todos, 100%, todos os projetos que ignoram Deus, que tiram Jesus Cristo, que omitem o nome de Deus, todos os projetos políticos, projetos globalistas, projetos por meio de ONU e qualquer outra coisa que pregam a paz mundial, mas deixam Deus, Jesus Cristo, de fora, são falsos, são ilusórios,
vão oferecer uma paz aparente, mas na verdade trazem em si um potencial imenso para a destruição. Paz somente por meio do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu quero destacar, para não ficar muito extenso esse vídeo, uma outra passagem que está lá no capítulo 7, que diz assim: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Como eu falei lá no começo, ele faz uma descrição muito clara sobre o que está acontecendo naquela sociedade, naquele povo. Ali no comecinho, ele mostra uma vontade que existe no meu coração. Eu fico procurando todos os dias uma pessoa que se converta, uma pessoa que se interesse pela palavra de Deus. E eu sofro quando eu não encontro. Eu convido frequentemente muitas pessoas para irem à igreja, para ouvirem a palavra de Deus, e me entristeço quando percebo que nenhuma daquelas pessoas que eu convidei deixou a semente penetrar em seu coração e virar uma planta boa. Nenhuma se converteu de verdade, nenhuma se entregou a Cristo. Isso me entristece. A gente percebe aqui um sofrimento no profeta, quando ele olha e não encontra nem figos temporãos que a minha alma deseja, ou seja, eu não achei nenhum justo, nenhuma pessoa que quer realmente a presença de Deus, o caminho de Deus. Isso entristece o profeta, isso entristece quem faz a obra de Deus. Porque o que a gente quer é ver pessoas convertidas, pessoas se entregando a Deus, pessoas arrependidas, pessoas que o buscam acima de todas as coisas. Essa é a maior alegria de um pastor decente, essa é a maior alegria de um profeta, essa é a maior alegria de uma pessoa que prega a palavra de Deus, que anuncia o Evangelho. Ver ao menos uma alma convertida, ver ao menos uma alma salva. E aqui, Miqueias vai narrando a situação da sua sociedade, ao ponto de dizer que é melhor não crer nem no amigo, ao ponto de dizer que o inimigo muitas vezes está dentro da própria casa. É uma situação muito análoga, ou melhor, muito descritiva da nossa própria sociedade. Não é isso que está acontecendo? Difícil confiar nas pessoas. Difícil confiar, às vezes, em quem está dentro da nossa própria casa. Um mundo cheio de falsidades, um mundo onde as pessoas caminham buscando interesses sempre mesquinhos, um mundo de pessoas que aceitam suborno, aqui ele fala de juízes que aceitam suborno, o que a gente está vendo no Brasil hoje, no Poder Judiciário,
O que a gente está vendo hoje nos 3 poderes de nossa nação, pessoas aceitando suborno, pessoas que não têm a intenção de praticar a justiça, pessoas que não têm senso de justiça, pessoas que não estão preocupadas em dar a cada um o que é devido, mas pessoas apenas participando e praticando esquemas de poder, de dominação. Um cenário muito parecido com o que Miqueias percebeu ali naquele povo. Mas Miqueias, ainda que machucado vendo isso, porque ele não está encontrando pessoas que realmente sejam justas, ele diz ali no versículo 7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação e Ele me ouvirá. Essa é a minha esperança. Eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar pregando o Evangelho. Se eu preguei para 20 pessoas e nenhuma me ouviu, eu vou pregar para mais 20 e para mais 20. E vou insistir nisso. E vou orar pedindo para que Deus toque o coração das pessoas. E eu sei que Ele vai me ouvir. E eu sei que Ele vai me fortalecer. Porque a presença dEle me ilumina, a presença dEle gera virtudes em mim, a presença dEle me dá entendimento, a presença dEle me dá tudo o que eu preciso para continuar no meu ministério. Meu querido, não fique olhando para aquelas pessoas que não te ouvem, não fique sofrendo demais com o cenário social. Um certo sofrimento é até importante, mas demais, não. Confie em Deus. Confie em Deus, Ele vai ouvir, Ele vai fortalecer. E que nós possamos continuar fazendo a obra. Eu estou gravando esse vídeo, mesmo após muitas decepções, mesmo após muitas frustrações no trabalho ministerial, por conta de ver tanta gente que escuta a palavra e ignora, por ver muitas pessoas se afastando, se desviando, eu continuo aqui, fazendo a obra, à disposição, talvez de uma única alma que escute, valorize essa mensagem. Enfim, espero que tenha sido possível conhecer um pouquinho sobre o que disse o profeta Miqueias. Eu aconselho que vocês leiam esse livro e que Deus, com sua presença iluminativa, continue nos dando a direção. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.